Na matéria veiculada recentemente aqui no SBA, mostramos a fazenda do produtor Juvenal de Oliveira, onde um talhão cultivado com soja foi severamente atacado por nematóides. A expectativa do produtor agora é colher no mínimo 30 sacas por hectare. O histórico desta área em safras passadas foram registradas médias acima de 70 sacas por hectare. Nesta mesma área infectada, realizamos a coleta de 2 amostras de raiz e solo para análise. Após coletar as amostras na fazenda Nossa Senhora Aparecida, trouxemos aqui no laboratório da Embrapa Agro Silvio Pastoril, onde a pesquisadora e doutora Valéria Faleiro irá fazer a extração para identificação desses nematóides. A amostra ela deve ser bem coletada para que você tenha uma eficiência melhor na diagnose. Então, a amostra deve ser coletada no período de florescimento para culturas anuais, período de florescimento, e é feita uma amostragem composta da área, coletando-se solo e raiz. Então, encaminhamento em zigue-zague, vários pontos, mistura todo esse solo e esse sistema radicular e envia todo o sistema radicular e uma parte do solo homogeneizado para o laboratório. Então, nós vamos fazer agora a extração da amostra que nós recebemos da Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Uma extração de solo e raiz para identificação de nematóides. Então, nós temos aqui a amostra, a quantidade de raiz que foi enviada. Então, nós vamos primeiro lavar essas raízes em água corrente. Então, essas amostras devem ser bem lavadas para retirar o excesso de solo. Então, aqui nós vamos extrair os nematóides que ficam na raiz. Então, após retirar o excesso de solo aderido à raiz, sujeira, então nós vamos colocar as amostras para retirar um pouco da umidade. Todo esse sistema radicular que veio na amostra, ele vai ser processado. Nós vamos homogeneizar e retirar uma amostra de trabalho aqui. Vamos cortar todo o sistema radicular. Nós vamos pesar agora toda essa amostra. Então, de todo o sistema radicular, a gente homogeneiza para fazer a pesagem, então, da quantidade necessária para processar essa amostra, né, no liquidificador. Então, agora nós vamos passar essas raízes trituradas nas peneiras que vão fazer o recolhimento desse material. O material que nos interessa está nessa peneira aqui. Então, toda a amostra aqui, nós vamos fazer agora a centrifugação desse material para separar o nematóide do líquido e da parte sólida da raiz. Então, agora vamos processar a amostra de solo. Então, o solo que chegou tem que ser homogeneizado. Essa é a umidade ideal para fazer a extração de nematóides. Então, o solo está úmido, mas não está encharcado e não está um solo muito seco. Vamos utilizar a medida de 100 centímetros cúbicos de solo para essa extração. Nós vamos agora adicionar água. Então, com esse aparelho que nós vamos homogeneizar o solo para retirar a amostra. Vai agitar por 1 minuto. Enquanto isso, a gente prepara as peneiras que vão ser utilizadas. Então, essa é a amostra de solo que vai ser centrifugada. Essas amostras, num primeiro momento, a gente centrifuga por 5 minutos, porque nesse processo vai haver a separação do nematóide, o solo vai ficar depositado no fundo do tubo e o nematóide vai ficar junto com esse solo. E o sobrenadante a gente vai descartar. Então, nesse tempo, vai centrifugar por 5 minutos. Então, após esse processo de centrifugação na água, nós vamos utilizar a sacarose. Então, a sacarose ela é preparada no dia da extração. É uma quantidade de açúcar, né, 454 gramas de açúcar para 1 litro de água. Então, a amostra foi centrifugada. Nós vamos descartar o sobrenadante, limpar o excesso. Com esse processo de centrifugação, o que acontece? Todo o solo e o resíduo da raiz é depositado no fundo do tubo. Então, o nematóide vai estar concentrado aqui. Da mesma forma que fizemos anteriormente, nós vamos adicionar a sacarose, vamos calibrar os tubos e agitar na centrífuga por 1 minuto. A única diferença é que esse processo da sacarose, ele não pode ser demorado. Então, terminou 1 minuto do processo. Agora, o que me interessa é o sobrenadante. Passar nas peneiras para recolher o nematóide. E tem fica um pouquinho de resíduo da raiz, tecido, às vezes pedacinho de célula. Então aqui
está pronta a amostra para ser levada ao microscópio para fazer a leitura, então, a contagem e a identificação dos nematóides. Então, aqui nós temos uma diversidade de indivíduos nessa amostra. Nós fizemos a extração e aqui nós temos nematóides de vida livre, temos os fitoparasitas, o Helicotylencos, o Pratilencos. Então, não temos uma única espécie na amostra, nós temos uma diversidade de indivíduos. Aqueles nematóides de vida livre se movimentam com mais rapidez. Alguns fitoparasitas, o movimento é bem lento, bem pequeno, mas isso não quer dizer que sejam mortos. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio.